né, que se agravou por conta da pandemia, e na verdade a gente percebeu durante a pandemia que tinham coisas que precisavam ser ali de alguma forma olhadas com mais cautela, né? Mas a gente percebe que o centro ainda fala muito da questão física, né? Questão física, físico, qualidade, doenças, corpo. Tem uma relação muito intrínseca com essa questão corporal e fisiológica, né? Que deu para perceber. Na segunda pergunta, aí a gente já fez o contrário, né? Saúde, para as pessoas que responderam na sua totalidade, aqui, olhando para essa nuvem, a gente percebe que tem a ver com estar mentalmente e fisicamente saudável. Acredito que seja isso. Doenças também, né? A gente parte para aquele conceito lá antigo da OMS de que ser saudável é não ser doente. O que é muito engraçado, que a gente vai perceber que ser saudável é não ser doente, mas o que é, no final das contas, ser doente? O que é, no final das contas, estar doente? Qual é a definição disso? E o Canguilhem, no texto, ele fala exatamente isso. A gente fala de saúde, mas a gente tem uma definição de saúde e a gente não tem uma definição de doença. A gente não faz ideia de um conceito chave para o que é doença. Então, como é que a gente está conceituando saúde? Com base em quê? Na segunda pergunta, né, que era para falar sobre doenças, vamos ver aqui o que apareceu. Diminuir aqui para a gente conseguir ver melhor. Pronto. Então, a gente percebe que na segunda pergunta, que fala sobre doenças, né, o que é estar doente, apareceu algumas palavras um pouquinho, algum quantificação, né, mental, vida, qualidade, corpo novamente aparecendo com muita ênfase, atividades, mal, né, sentir. Vocês percebem que saúde as pessoas conseguem conceituar com uma facilidade maior, mas a doença é algo que a gente não vem o estalo na nossa cabeça do que é estar doente, afinal de contas. Aí a gente fica naquele paradoxo. Saúde é a ausência de doença, doença é a ausência de saúde. Ué, como assim? Então percebam aqui, por essa nuvem de palavras, que a definição de doença ela ficou um pouquinho mais difusa, um pouquinho mais dispersa, né? E isso reforça o texto da aula de hoje, porque o Canguilhem ele traz isso, que a gente fala de doença, a gente trata sobre doença, mas a gente não pensa, a gente não reflete a respeito do conceito da doença, né? Então, no final das contas, a doença é um conceito que a gente nem sabe definir direito. A gente só sabe que você está doente justamente porque a pessoa, falando de doença mental ou falando de qualquer doença fisiológica, a pessoa saiu ali daquela linha, daquela curva da normalidade. Então, a pessoa sai da curva da normalidade, automaticamente representa a doença, significa que a pessoa está doente. E durante o texto, a gente percebe que na realidade não é tão assim, sabe? As coisas não deveriam, pelo menos, ser dessa forma. A última pergunta que foi lançada era para definir o que era saúde mental. E vamos ver aqui o que rolou, o que as pessoas responderam. Vamos ver. Olha só as palavras que mais aparecem, né? Saúde, mente, equilíbrio, ansiedade, pensamentos, equilíbrio apareceu, depressão apareceu aqui. Essas conjunções aqui não importa muito, né? Porque sempre tem nas respostas. Mas percebam que a saúde mental, se você dá uma olhadinha aqui, sempre tem uma relação com transtorno. Sempre tem relação automaticamente com um transtorno famoso, né? Ou é depressão, ou é ansiedade. Então, representa que
para você estar saudável mentalmente, para você ser saudável, para você ser considerado alguém normal, né, dentro, você não deveria possuir nenhum desses transtornos aqui. Depressão, ansiedade, é porque eu não parei para olhar as respostas individualmente, né? Mas sempre tem a ver com patologia. E a gente fica nesse discurso de patologia, do que é patologia, do que é transtorno, do que a gente pode estar configurando aí como doença e etc. E voltando para o nosso slidezinho, né? Afinal de contas, pessoal, depois de tantas perguntas, de vocês mandarem isso aí correndo para um monte de gente, a partir de que, olhando para as respostas das pessoas, a partir de que nós definimos o que é doença? A partir de que nós falamos, fulano aqui tá doente, ou fulano é doente mental, ou fulana tá doente do estômago. Como é que a gente sabe isso? Como é que a gente define isso? É a partir da curva da normalidade, é a partir dessa questão do normal. Então, o doente é aquele que sai da média, é aquele que não está dentro dos padrões, certo? E quando eu estou falando de padrões, eu sei que a gente tende a ir para o lado social da coisa, de falar de padrões sociais, padrões da sociedade, mas eu estou falando de padrão estatístico mesmo, da média dos indivíduos, né? Então, por exemplo, se a média dos indivíduos, o normal, deixa eu pensar, ter 5 dedos, o indivíduo que vai ser considerado anormal é aquele indivíduo que não tem 5 dedos em cada mão, em cada pé. Então, percebam que a definição de doença, ela sempre parte dessa média. Porém, as coisas ficam muito mais complexas, como eu falei, quando a gente fala de saúde mental. Porque como é que eu vou definir o que é ter saúde mental? O que é ser doente mentalmente, né? É uma coisa muito mais complicada, muito mais ampla, muito mais abrangente, porque não faz sentido a gente falar de normalidade frente a questões sociais, frente a questões que são para além da individualidade e da média dos indivíduos, ok? Então a gente percebe que tanto fisiologicamente quanto mentalmente, a doença, e o que é doença ou não, é julgado individualmente e a partir do meio. Não é algo que é natural ao indivíduo. Não é algo que é conceituado porque a natureza quis assim, não. A partir do olhar individual, a partir do meu olhar, a partir do olhar da sociedade, é aí que a gente define o que é estar doente ou não. Exemplo muito claro, né? Eu sempre vejo uns memes, um pessoal falando que tipo, o homem não pode ter uma dorzinha de cabeça, que ele já sai caído na cama, já fica caído por dias, e a mulher não, a mulher tá com dor de cabeça, tá com febre, vai trabalhar, faz as coisas tudinho. E é exatamente isso. O que define se eu estou doente ou não, na realidade parte de mim mesmo, parte da minha percepção sobre a minha realidade. Eu estou doente? Beleza, eu tenho um problema no coração, mas eu estou doente? Isso me incapacita? Isso é algo que, no final das contas, me faz sentir diferente? Então, percebam que a doença, ela é conceituada a partir das relações, no final das contas. Porque pode ser que você tenha uma anomalia congênita, pode ser que você tenha uma anomalia genética, mas, no final das contas, quem vai definir se você está doente ou não, mesmo que você tenha uma anomalia, é você e a sociedade que te circunda. Então, para a gente saber o que é a doença para o social, para a pessoa, a gente tem que olhar para o meio, a gente tem que olhar para o contexto, a gente tem que olhar para as características. O que não é normal? O que é doença aqui, nesse contexto, nessa situação, na escola, né? Vamos olhar para a escola. O que é considerado doença aqui? A partir de qual interpretação foi retirado que isso aqui é uma doença? Um exemplo clássico de escola, né? Os alunos que são mandados para a sala da orientação psicopedagógica para realizar algum tipo de avaliação, ou os pais levam,
né, para uma avaliação psicológica, para saber se o filho tem algum transtorno ou não. E aí você pega e pergunta, ok, mas por que você tá pensando que o seu filho tem algum transtorno? O que te faz pensar isso? Ah, porque o meu filho não fica quieto, ele não aprende, ele bagunça com todo mundo, ele bate nos colegas e tal. O papel do psicólogo não é chegar e falar assim, tudo bem, então a gente vai aqui aplicar uns instrumentos e vamos ver se seu filho é doente ou não. Não é isso. Primeiro de tudo, você precisa fazer uma avaliação do meio em que ele está inserido. Fazer uma avaliação que é familiar, fazer uma avaliação que é escolar. E vamos perceber, antes de partir para o transtorno, vamos perceber o porquê que essa criança está sendo considerada anormal, quais são os agravantes para ela, quais são os agravantes familiares e os agravantes escolares para que ela esteja se comportando daquela forma. A questão do psicólogo, que a gente cai muito nesse erro, é de jogar logo para a doença, é de jogar logo para o transtorno, sem inicialmente realizar uma avaliação mais profunda das questões. Não tem como a gente pegar e centrar, né, a gente apontar a régua, não é a régua, não tem como a gente fechar um diagnóstico, não tem como a gente já partir para a doença se não houver essa avaliação do contexto. Por que essa criança, nesse contexto, ela está sendo considerada anormal? Ela está sendo considerada doente? Ela está sendo considerada diferente? O que está acontecendo ali frente às questões dela, frente aos agravantes familiares e escolares, que está fazendo com que ela haja daquela forma. E não necessariamente aquilo representa uma doença. Mas perceba que o pai, a mãe, o professor, enfim, tem uma visão de que aquilo é doença porque aquilo está fora do que é esperado para aquela criança naquele ambiente. E percebam que nós apresentamos isso, nós muitas vezes repassamos esses conceitos sem nem sequer pensar profundamente de onde que veio esse pressuposto de que aquilo é uma doença, de aquilo não é doença. De onde é que veio da cabeça dos pais dessa criança, no final das contas, que ela bagunçar ali na sala, ela não ficar quieta, não fazer as atividades, representa uma doença? Qual é o conceito que esses pais estão considerando como doença? Às vezes nós estamos tão preocupados em apresentar uma resposta imediata, porque nós somos cobrados a isso, principalmente para quem trabalha em serviço clínico, escolar, são os serviços que, claro, todas as áreas da psicologia sempre tem uma cobrança muito grande por resultados, mas a gente percebe que dentro desses ambientes a cobrança é um pouquinho mais exacerbada. Então, às vezes, a gente tá tão empurrado a apresentar respostas rápidas e concisas que a gente não para avaliar o que está sendo definido como doença naquele meio e a partir de que pressupostos aquilo ali está sendo considerado como distoante, como doença no fato, né? De fato, ok? E como eu havia falado, percebam nas respostas das pessoas da questão que a gente perguntou o que é doença. O que é doença na realidade? O que implica a doença? Existe realmente um conceito fechado para o adoecimento? Porque a gente pensa em doença, a gente pensa, é não estar com saúde. E é isso. Mas a doença em si, a gente não para pensar de onde que vieram esses conceitos e como que eles são formados, afinal de contas. Então a questão, na realidade, implica nesse quote aqui. Será que o estado normal do ser humano deve ser considerado normal porque é visado como um fim a ser atingido? Ou seja, a gente tem que considerar que essa pessoa é normal ou não por causa do ideal que a gente tem, porque o Canguilhem, ele fala no texto dele que o normal, ele não é só a média. O normal na nossa sociedade, ele não é só a média. Ele se torna também um ideal a ser atingido. Todo mundo quer alcançar aquele padrão, porque aquilo é o considerado normal. Então, será que no final das contas, esse estado normal que a gente está considerando como normal, ele é considerado porque é um ideal, é o que a gente quer atingir? Ou será que visamos esse estado porque
ele é considerado normal pela sociedade. Então, será que esse estado de normalidade, nós queremos atingi-lo porque é bom, porque é o que é esperado, ou é porque a sociedade espera que isso aconteça? Isso acontece muito em tratamento com relação a trabalho, né? Falando dessa área aqui que eu estou inserida agora. O indivíduo, muitas vezes, ele é mandado para o psicólogo do trabalho porque ele não está cumprindo com o que é esperado para ele, né? Então, sei lá, o indivíduo vive pegando atestado, o indivíduo sempre falta, sem justificativa, tá sempre doente, e quando tá trabalhando, ele super faz de qualquer jeito. E aí, o que é esperado para ele é que ele não haja dessa forma, ok. E aí, durante o nosso trabalho, a gente vai tentar ajustar o indivíduo àquela condição. Mas, no meio do caminho, a gente percebe que, na realidade, aquele indivíduo, ele está desempenhando funções que não são dele. Ele está tendo, o que acontece muito com gente que trabalha em supermercado. Ele está exercendo diversas funções que não pertencem ao cargo dele, que muito provavelmente ele não sabe fazer direito, né? Não foi ensinado, ele não foi treinado para aquilo. Mas, muitas vezes, como nós estamos focados no ajustamento, na questão da normalidade, do que é esperado, do que nós acreditamos ser normal, ao invés de tentar compreender, de fato, o que está sendo considerado doença ali, o que está sendo considerado anormal ali, por que está sendo considerado, quais são os agravantes, quais são as consequências ali para ele, não, a gente já vai direto pro ajustamento, a gente já vai direto, tem que fazer uma psicoterapia, porque o problema é você, porque é você que não está conseguindo se ajustar ao seu trabalho. Olha aí as outras pessoas estão conseguindo desempenhar 1000 funções em uma só. Se você não está conseguindo, é você que nós temos que tratar. Então, a gente sempre tem que estar repensando se essa normalidade estamos tentando atingir porque é o bacana, é o ideal, ou se é porque nós também temos o desejo, nós também queremos ajustar, nós também queremos adequar novamente a curva da normalidade, ok? E aí, o Canguilhem, no texto dele, ele traz que anomalia e anormal são conceitos que não são iguais, são diferentes, eles têm uma proveniência linguística diferenciada, são diferentes. E aí perceba que anomalia e anormal não necessariamente tem a ver uma coisa com a outra. Anomalia, gente, é algo genético, né? Ele fala que é uma desigualdade, é uma irregularidade que a maior parte das vezes é genética, né? É inabitual, não é esperado. E quando a gente fala de não é esperado, é tipo assim, se você constrói uma casa, você, a não ser que esteja no seu projeto, né? Você espera que a sua casa não fique torta, né? Você constrói um prédio, você espera que esse prédio não fique torto. Então, a anomalia é, durante a construção, o prédio ficou torto. Então, alguma coisa ali está irregular, alguma coisa está ali fora da estrutura. E a anormalidade não. A anormalidade, o anormal, tem a ver com uma referência, um padrão que é construído dentro das relações sociais. Quando a gente está falando de transtorno mental, a gente está falando de uma normalidade que tem referência. E essa referência, essa curva, ela, como eu disse, novamente, ela é construída com base em relações de poder, com base no que é esperado, no que é mais produtivo para a sociedade, o que é mais interessante para determinadas camadas. Então, anomalia é algo mais fisiológico, mais conceitual, né, mais irregular, e a anormalidade não. A anormalidade tem a ver com taxativo, tem a ver com referência. Gente, eu estou falando muito rápido, vocês estão conseguindo entender o que eu estou trazendo aqui? Sim? Tá tudo certo? Vocês estão aí, pessoal? Alô? Sim, tá tudo certo sim, professora. Tá tudo certo. Tá bom. A gente vai lembrando das leituras também. É verdade. Se vocês tiverem dúvida, gente, por favor, me informem. Eu não quero que vocês saiam com dúvida das aulas, não. Eu quero que vocês saiam com questionamentos na cabeça. Dúvidas não, diferente. Tá? Então, pessoal, continuando, né? Ok.
Então, temos um exemplo aí de anomalia, né? Temos alguns dados estatísticos. É estranho, a microcefalia não saiu muito bem a pintura. Mas aqui temos um exemplo de anomalia, né? Que são alguns defeitos congênitos que são percebidos dentro das regiões do Brasil. A gente percebe que... Gente, olha, Roraima não tá no padrão de nenhuma das anomalias. Mas a gente percebe que, por exemplo, São Paulo... As cardiopatias congênitas são muito mais comuns do que em outros locais. Essa aqui é São Paulo, né, gente? Se eu estiver errada, por favor, vocês me avisem. Geografia ficou há muitos anos atrás no ensino médio. Então, a gente percebe que em determinadas regiões, algumas anomalias, algumas questões mais congênitas são mais habituais. E eu tô mostrando isso para vocês compreenderem, para vocês entenderem que existe uma diferença entre o que é anomalia e o que é anormal, ok? Então, o anormal, no final das contas, falando do social, falando de o que é considerado doente, quem é considerado doente mental, quem é considerado errado, anormal, não é patológico. Não necessariamente a pessoa que não segue o padrão de normalidade, a curva, ela está doente. E a gente tem que pensar nisso muito profundamente com relação aos transtornos mentais, né? Com relação à apresentação desses transtornos. Porque quando a gente percebe que uma pessoa não está se adequando normalmente ao que é esperado a ela naquele determinado ambiente, essa pessoa já é colocada como doente. Então, a pessoa se torna doente com relação a si e com relação aos outros. Porque os outros a veem como doente e muitas vezes ela acaba se vendo como doente. Porém, nós, como profissionais de psicologia, que eu acredito que vocês serão ótimos profissionais de psicologia, eu espero. E aí a gente percebe que não é bem assim. A gente só caracteriza algo, uma anormalidade, no final das contas, como doença, se aquilo está impedindo aquele sujeito de algo, se aquilo está causando sofrimento a esse sujeito, né? Fulano, sei lá, do nada ele começa a cantar bem alto no ônibus. Todo dia a gente tem uma pessoa que entra no ônibus e começa a cantar bem alto. Doente, vamos medicar. Mas aquilo está interrompendo algo no ciclo de vida daquela pessoa? Aquilo ali está impedindo ela de ter as suas vivências? Está causando sofrimento para essa pessoa no final das contas, essa atitude? Na realidade, eu acho que quem está sendo incomodado é você, não é o indivíduo. Então, nós sempre temos que pensar isso, porque, gente, eu vou falar uma verdade para vocês. Vai ter muita gente, se vocês pretenderem atender na clínica, né? Eu tô falando por experiência própria. Vai ter muita gente que vai chegar para vocês com um diagnóstico fechado. Inclusive, essa é uma discussão muito profunda com relação à banalização de falar sobre transtornos mentais, né? A gente sabe que é importante falar sobre transtornos mentais, sobre sintomatologia e tudo mais, só que as coisas têm sido feitas sem o mínimo de cuidado e isso acaba virando algo geral, generalizado, em que todo mundo se autodiagnostica, todo mundo tem um transtorno diferente, ninguém vive sem transtorno. Então, a gente tem que ter muito cuidado com isso na clínica, porque vai ter muita gente que vai chegar com sintomas de ansiedade, que vai chegar com sintomas depressivos, que vai chegar com sintomas de outros transtornos, borderline, transtorno dissociativo. Não necessariamente essa pessoa tem esse transtorno. Você tem que prestar atenção no histórico de vida da pessoa, o contexto que ela está inserido, o que ela está passando naquele momento. Você tem que prestar atenção se essa sintomatologia que ela está apresentando é de agora, começou agora, o que trouxe esse gatilho, se ela já apresentava isso anteriormente e se isso, no final das contas, está atrapalhando a vida dela. Não é só fechar o diagnóstico porque a pessoa diz que ela fica com o coração acelerado 2 vezes na semana. Não é assim. Então, percebam que o transtorno, a anormalidade, o que é talvez uma doença, tem a ver diretamente com o sofrimento do indivíduo e do impedimento de ele realizar as suas atividades, ok? Resumindo,
A anomalia e a anormalidade não são só por existir, só porque ele não tem um dedo, só porque ele tem uma veia fora do lugar, só porque ele tá cantando no meio do ônibus, ele é doente? Não por si só, nem a anomalia, que é algo congênito genético, e nem a anormalidade são doenças. Tanto a anomalia quanto a doenças precisam ser percebidas através do olhar do sujeito, se ele se vê como doente, se isso está impedindo o funcionamento psíquico dele, se isso está impedindo o funcionamento da vida dele, se está impedindo a rotina dele, aí a gente vai para um lado que pode ser mais patológico. Se não, minha gente, pra quê? Né? Pra quê? E como eu falei, novamente, a gente tem que ter muito cuidado com isso na clínica, e em todas as áreas. Mas eu tô falando da clínica, que é a área que eu tenho mais experiência. Mas a gente tem que ter muito cuidado com isso, porque, novamente, nós, como profissionais de psicologia, a gente é muito pressionado a liberar diagnóstico de qualquer forma. Porque os pacientes, eles chegam no consultório querendo uma resposta para o sofrimento deles. E eu não tô falando isso porque a gente escuta muito isso na graduação. Eu tô falando isso, sério, real, oficial. Tipo, as pessoas, elas chegam perguntando, o que eu tenho? Né? Mas o que eu tenho? Qual é a minha doença? Eu vou precisar tomar remédio? Não, porque eu tenho isso e isso, e eu vi numa live de não sei quem, que eu já cheguei com um paciente, gente, que se enquadraram, que disseram que leram tudo e que sabia que tinha autismo. E eu fiquei, mas como que você chegou a essa conclusão? Não, porque alguns anos atrás aconteceu isso e eu acho que eu tenho. Mas repetiu. E às vezes eles abandonam o tratamento justamente porque você não oferece a ele um enquadramento fisiológico, né? Eles sempre vão muito para esse lado. E a gente viu isso nas respostas do formulário, né? Sempre vai muito para um lado que é fisiológico, que é palpável, que é visto, que é observável, que é tratado de forma mais fácil, né? Não caiam nessa armadilha. Não caiam na armadilha da designação e da liberação de diagnóstico à torta e à direita de qualquer forma, só porque você está sendo pressionado, só porque o indivíduo, às vezes é muito melhor, às vezes não sei porque eu falei às vezes, mas sempre é muito melhor você perder o paciente do que você trabalhar sem ética e sem consciência do papel que você está desempenhando na vida daquela pessoa. Um diagnóstico, gente, é algo pesado. A gente trabalha tanto com isso que às vezes a gente não tem ciência do peso do que a gente está entregando para aquela pessoa, do peso que um laudo psicológico tem para alguém. Você chegar com um laudo psicológico de transtorno fechado para aquela pessoa, que é algo que ela vai ter que conviver a vida inteira dela. E se você não tiver feito com o máximo de cautela, observando todos os contextos da pessoa, observando todos os agravantes daquilo, e você entrega, aquilo vai definir a vida da pessoa dali para diante. Entende? Sabe-se lá quantos anos de terapia, quantos anos de aconselhamento, atendimento ela não vai precisar para conseguir se desvincular daquele diagnóstico. Entende? Então, percebam o peso da responsabilidade de vocês. E outra, a única profissão, o único profissional que pode elaborar um diagnóstico psicológico, uma avaliação psicológica, é o psicólogo. Então, percebam o peso da responsabilidade que a gente tem. Então, nós temos que sempre ter consciência da questão do meio, da questão do que está fazendo ele sofrer, se é algo passageiro, se é algo temporário, se é algo... Porque eu já ouvi muitas histórias mesmo, até de pacientes que chegam comigo e falam que tiveram vários psicólogos que chegaram e diagnosticaram a pessoa na primeira sessão. Porque você fala que tem isso, isso e isso, a pessoa pega... E às vezes não é nem diagnóstico, às vezes o psicólogo só pega e fala, parece que você tem borderline. Gente, só isso, só essa frasezinha, parece que você tem borderline. Quando chegar em casa, a pessoa vai caçar na internet, ela vai procurar no Google o que é ter borderline, aí ela vai olhar toda a sintomatologia do borderline, aí ela vai se identificar com aquela sintomatologia, ela vai levar aquilo pra vida dela e ela vai contar pra bem uns 5 amigos que a psicóloga falou que talvez ela tenha borderline.
Eu não sei se vocês já vivenciaram isso ou se já conheceram alguém que passou por isso. Mas a gente tem que ter ciência de que o psicodiagnóstico é uma coisa séria e que precisa ser feito com o máximo de cautela possível. O peso, a responsabilidade é muito, muito grande. Muito grande mesmo. Então, por fim, é o fim, a gente chega nesta frase para a gente finalizar o nosso conteúdo de hoje. A média, portanto, não é a regente da norma. A gente não deve considerar o que é normal a partir da média. Na realidade, é o contrário. A norma que se traduz pela média, né? A gente, na realidade, a norma ela é realizada com base nessa média, etc. Mas o que não significa que os indivíduos que destoam dessa média, que os indivíduos que estão fora dessa curva do que é normal, né? Não significa, a média ela não traduz normalidade. É isso que essa frase está querendo dizer. O que a média traz, o que é esperado, não traduz normalidade. Não traduz normalidade. A gente sempre tem que olhar pelo indivíduo. Ele que tem que ser a chave, o sofrimento dele, o que ele está passando. Não é para quem quiser atender criança, para quem quiser atender adolescente que vai precisar desse acompanhamento que é quase familiar. Não, o que importa ali é o bem-estar dele. Não é porque o pai e a mãe disseram que ele não estuda, não sabe de nada, que a criança é hiperativa, só porque ela apresenta alguns desvios comportamentais, entre aspas, não é aquilo que vai definir se aquela criança é normal ou não. Vocês precisam entender a criança, o paciente. O que está causando sofrimento para ele ali? É realmente ele perceber a sintomatologia dele? O que está causando sofrimento para esse paciente? O paciente chega para você falando que ele tem sintomas de ansiedade, falando que ele tem ansiedade, falando que ele não consegue dormir, né? E ele quer tratar a ansiedade, mas quando você vai fazer uma avaliação mais ampla daquele paciente, você vai entrar em contato com fatores familiares, você vai perceber que aquele paciente é vítima de abuso familiar, né? Que ele é tratado como um escravo ali dentro da casa dele. Então, o que você tem que tratar aí? Tratar, entre aspas. No que você tem que focar? Realmente é nos sintomas? É realmente nisso que você tem que focar? É realmente em diminuir os sintomas e falar de transtorno com ele? Ou será que você não consegue fazer as duas coisas? Será que você não consegue fazer que um seja complementar ao outro? Né? Falar, sim, de sintomas, de redução de sintomas que estão causando sofrimento, mas falar também de contexto, falar de agravante, falar nas causas, no que pode estar delimitando aquilo. Nunca esqueçam disso, meus queridos. Nunca esqueçam disso durante a profissão de vocês. Eu tenho uma briga enorme com a família do meu marido. Eles querem ter um diagnóstico para tudo. É quase regra ter um transtorno, principalmente relacionado à saúde mental. E a gente percebe que isso é padrão, Bárbara. A gente percebe que cada vez mais tudo... Isso até parece meio leso, né? Falar que tudo vira transtorno. Mas tem essa discussão de que às vezes é muito mais fácil você tratar de uma patologia, de você tratar algo que é ali explicável, que você consegue ver no papelzinho, vai lá no DSM, tem lá direitinho, você vai no seu manual no CID, você percebe o que você tem que dar para a pessoa vai lá, trata, se cura e volta à normalidade, né? Mas ali o social dela tá queimando. Ali a pessoa ela trata os sintomas de ansiedade, mas a pessoa continua sendo vítima de preconceito, não tem consciência do que ela está vivenciando. Às vezes a pessoa é vítima de vários abusos no trabalho, em casa, mas aí tudo bem, porque você tratou os sintomas de ansiedade dela. Aí você diagnosticou ela com ansiedade e é isso aí, acabou o seu papel, você lavou suas mãos. Será mesmo, gente? Será mesmo? Então a gente precisa sempre estar relembrando isso. Eu tenho certeza que essa discussão ela não é nova para vocês. Essa discussão ela não é recente. A gente fala sobre isso desde o início do curso, né? Desse negócio de olhar para o contexto. Mas acreditem se quiser. A porcentagem de alunos, de profissionais de psicologia que saem do curso de psicologia e vão trabalhar
e falam só disso, não olham pro social, não tá nem aí, faz um perfil no Instagram, coloca um monte de besteira no perfil do Instagram, um monte de porcaria, nada com nada, sabe? O quanto de gente que sai, aí a gente se pergunta, será que a gente não discutiu o suficiente? Será que realmente a gente não conseguiu aprofundar as coisas o suficiente? Então, sempre olhem para a prática de vocês, tá? Senão eu vou ter que ir lá puxar a orelha de vocês. Se eu for olhar o Instagram de vocês e vocês estiverem falando coisas sem olhar para o social e o contexto das pessoas e estigmatizando a doença mental, eu vou denunciar vocês no CRP. Meu sonho, gente, meu sonho é denunciar alguém no CRP. Juro pra vocês. Recentemente, eu vou falar de uma experiência, não sei se vocês conhecem. Se vocês conhecerem, viu, gente? Vou até parar